Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e lá no meu canal do Telegram. Eu vou deixar os links todos aí embaixo na descrição deste vídeo. Você também pode me seguir lá no segundo canal, é o Bíblia Falada Mari Garcia. E você vai poder acompanhar a Bíblia junto comigo. Então, eu te convido hoje para fazer parte deste time, desta equipe e juntos nós estarmos levando à frente o reino de Deus para todo aquele que deseja ouvir a palavra do Senhor. Vamos comigo? Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução aqui no canal. Hoje vamos traduzir uma visão que a Vicky Goldford Parnell, do canal Sonhos Proféticos e Visões do Meu Amado Jesus, teve, e ela fez um vídeo sobre isso, e o título deste vídeo foi Visão do Anticristo sobre o Trono. Toda a profecia passa primeiramente pela humanidade do profeta, mesmo que venha do alto a visão, o sonho, a palavra profética, ela passa pelo conhecimento que o profeta tem da palavra de Deus. Então é muito importante que estejamos orando e na hora de interpretar, na hora de trazer a simbologia daquele sonho, daquela visão, buscar muito o direcionamento do Espírito Santo, que é o maior interessado para que o reino seja propagado, para que os sinais sejam entendidos pelo povo de Deus e para que, principalmente, os cristãos, a Igreja de Cristo esteja alerta, esteja desperta, esteja com os olhos fixos em Jesus, porém, não sejam enganados, não sejam levados pelo sistema do mundo, mas ao invés disso sejam alertados e estejam cientes do que está por vir. Dito isso, vamos começar. Ela começa falando sobre o título, que é a visão do anticristo sobre o trono. E ela diz, vou fazer a oração, mas antes de orar, eu quero dizer que eu não tive a permissão para compartilhar isso, mas eu tive vários sonhos sobre máquinas meteorológicas, armas meteorológicas, e que é o que eu creio que está causando muitos furacões e coisas assim da natureza. Então eu tive uma dor de cabeça muito forte hoje. Eu não tenho dores de cabeça. Jesus me curou disso. Muitos de vocês não sabem, mas existe um espírito real chamado dor. E eu amarrei em nome de Jesus esse espírito de dor. E ela desapareceu, mas a pressão ainda estava lá. Cristo me curou de problemas como sinusite, alergias e a mofo, a picada de bicho. E hoje, pela glória de Deus, eu estou bem melhor. Mas eu ainda sentia esta pressão e eu estava perguntando ao Senhor o que eu faria e como que eu devo orar. Porque eu orei contra tudo e coloquei o nome de Jesus. E o Senhor está me ensinando como eu devo fazer. Tem me mostrado estes sonhos com estas máquinas meteorológicas e eu entendi o que ele quis dizer. Ele me disse para orar agora. Ele me disse para orar por mim mesmo em certas áreas e também pelo meu ambiente, onde eu estou hospedada, onde está a minha casa, e você deve fazer isso aí na sua casa também, onde você está, o ambiente que você está. E o que eu senti direção de orar foi contra toda a pressão atmosférica para ser restaurada no nome de Jesus devido à manipulação de climas. E isso funcionou. Eu oro para que nenhuma arma forjada contra mim prospere. Então eu permaneço na palavra. E então a visão que eu tive foi assim: Senhor, eu vejo o homem do pecado sentado em seu trono de ouro. Deixe-me dizer que este era um trono avermelhado e dourado ao mesmo tempo. E eu continuo vendo aquele que eu vi sendo coroado e sentado
E eu o vejo claramente, exceto que desta vez ele tem uma luz fraca, um terno cinza, seu rosto ligeiramente sombreado, mas posso ver claramente quem ele é. E sim, a sombra está principalmente sobre ele. E eu estou novamente descrevendo esta sombra e que está sobre os olhos dele principalmente, como uma meia-lua que parece estar no seu rosto e no seu corpo. Caso contrário, o seu rosto e o seu corpo todo estaria na luz. Isso acontece porque o seu tempo para se levantar completamente e ser exposto está por vir. Ele tem uma expressão sombria e profunda e pensativa no rosto. Seus olhos estão voltados para a frente. O mesmo trono vermelho e dourado em que vi repetidamente ele sentado. E nos braços deste trono as suas mãos estão curvadas em torno das extremidades dos apoios do braço. E o seu terno parece de cor escura, possivelmente preto ou azul marinho. Sua camisa ainda é branca e sua gravata é vermelha. Tudo parecia ser caro. Parece não haver ninguém ao seu redor. Ele está num lugar solitário com apenas uma luz, mas novamente há apenas uma quantidade de sombras visíveis sob seus olhos. Se não fosse isso, a luz sobre ele permitiria que ele seja visto claramente. E a única coisa que é possível ver é o que a sombra permite. E eu ouço: você deduziu claramente, filha. O iníquo, o homem do pecado. É ele. É hora de ser totalmente revelado e visto. E esta hora está quase aqui. Não demorará muito para que seu rosto não esteja mais escondido sobre nenhuma sombra, minha filha. Então, o que acontece, Jesus? Eu ainda o vejo sentado no berrante do trono, olhando para frente, imóvel. Ele nem mesmo pisca os seus olhos. Eu vou te mostrar, minha filha. Agora, de repente, eu vejo que a luz aumentou diretamente no rosto deste anticristo. E então apareceu uma parte, agora para a direita, que seria a esquerda de onde ele está sentado. A sala ainda está escura, sem a luz acesa. Assim, a porta se abriu. Um raio de luz apareceu. Eu vejo um sorriso começar a se formar no rosto dele, embora ele ainda esteja imóvel e olhando diretamente para avançar. Senhor, essa é a sua hora. Ouço alguém, uma voz de um homem dizer de outro lado da porta. O anticristo vira a cabeça na direção da porta aberta e sorri ainda mais. Finalmente, eu o ouvi dizer, enquanto ele gritava de volta para a porta aberta em resposta à voz do homem que o chamava, e dizia: diga ao mundo que estou chegando. Quando ele se levantou, ele se esforçou para vestir o paletó. Sua gravata, então, e a sua camisa de mangas brancas. Ele se virou e começou a caminhar em direção à porta aberta. E de repente ele desapareceu. Jesus, ele se foi. Sim, filha. Você viu o que precisava saber. Apenas algumas sombras permanecerão em seu rosto, até que sua verdadeira identidade seja conhecida. Primeiramente entre os meus filhos, os meus, os da minha casa. E por último, para todos aqueles que restam no mundo, que estão desavisados, dormindo, que estão enredados no sistema do mundo. Até então será tarde demais. E, evidentemente, quando ele for visto, muitos serão pegos de surpresa. E aqui finaliza a visão que ela teve e a conversa que ela tem com Jesus.
irmã, ela tem sempre conversas com Jesus diretamente. E as palavras bíblicas que o Senhor passou para ela foram Apocalipse 3, que diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer. Pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve estas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 15. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará as mais jovens que estão soltas, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Estes se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Não se lembram de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade, a fim de serem salvos. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Profeta Daniel 9:27. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Profeta Daniel 11, versículo 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus que as mulheres preferem, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Em seu lugar, adorará ao Deus das fortalezas. Há um Deus desconhecido dos seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e repartirá a terra como recompensa.
No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros de guerra, cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. E ele estenderá o seu poder sobre muitos países. Nem o Egito escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os cuxitas a ele se submeterão. Contudo, informações provenientes do leste e do norte deixarão alarmados, irado. Partirá para exterminar e separar, para a destruição, muita gente. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. E ela finaliza por aqui. Bom, meu comentário, ela está falando sobre o anticristo. O anticristo está dentro da besta que emerge da água. É o chifre pequeno descrito pelo profeta Daniel, que fará esta aliança com muitos. E no meio da última semana de Daniel, que está essa de Daniel 9:27, quebra esta aliança. E aí começa a grande tribulação. Então ela deu aí uma profecia, uma visão de que o anticristo está por vir. Eu acredito que seja verdade. Porém, não tem como sabermos quantos anos ainda, né? Não tem como taxarmos uma quantidade de tempo, porque o Senhor ele não dá este tempo para ninguém. Então, isso daí é a título de preparação. E, curiosamente, ela é pré-tribulacionista, mas está falando sobre a aparição do anticristo. Eu sou pós-tribulacionista e acredito que a igreja vai conhecer o anticristo, vai ser perseguida pelo anticristo, como já está sendo perseguida em muitos países pelo sistema com o espírito do anticristo. Mas esse espírito do anticristo virá em últimos tempos, né, desta era que nós vivemos, no real anticristo, essa persona, e então no final ele vai ser destruído pelo próprio Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.